Olá, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar e estou aqui para a gente conversar um pouco mais sobre saúde emocional, qualidade de vida. E hoje quero partilhar com você uma das grandes felicidades, uma das grandes satisfações que eu tenho no meu trabalho como psicóloga. Claro que são muitas as felicidades, mas aqui eu quero pontuar uma, porque muitas vezes as pessoas não sabem que podem recorrer ao psicólogo para isso. Então, quero te contar a minha felicidade e quero te relatar como que determinados pacientes chegam e determinados pacientes finalizam uma sessão. Bom, eu tenho praticamente 10 anos de carreira como psicóloga. Vou falar um pouquinho de mim, rapidamente. A psicologia é a minha segunda graduação, então a minha primeira graduação foi ciência da computação, trabalhei alguns anos na área e depois, não me encontrando ali, eu decidi em determinado momento ir para a psicologia. Aquilo da maturidade, né, gente? A gente vai se percebendo, vai se conhecendo e como é importante ter essa coragem, esse comprometimento consigo mesmo de ir atrás dos seus desejos. Bom, mas aí isso é outra história para outro momento. Talvez possa até gravar em algum momento um vídeo falando algo mais sobre transição de carreira, porque eu tenho essa experiência, sei como é. Mas enfim, um dia tive a felicidade de ir para a psicologia. E lá me encontrei e me encontro e me realizo até hoje. São muitas as felicidades, são muitos os desafios também, né? Mas são muitas as felicidades e uma em específico eu quero contar para você, que é aquela situação em que seja um paciente que já está comigo há algum tempo e já faz aquele acompanhamento semanal ou quinzenal, ou um paciente que vem pela primeira vez. Algumas vezes acontece de a pessoa trazer uma história que ela viveu recentemente, um conflito, algo de desgaste com o outro, seja um desgaste de uma relação já há bastante tempo, ou algo mais pontual e específico. Mas o que importa, e quero ressaltar aqui, é o nível de sofrimento que a pessoa fica em virtude de determinado conflito com outra pessoa lá da vida dela. Então, a pessoa vem para a sessão de terapia comigo e me conta ali o que aconteceu. Eu tive tais momentos, eu fiz tais coisas pela pessoa, eu esperei que a pessoa tivesse um reconhecimento, mas nada veio. E em determinado momento da relação desgastada, cheia de conflitos, seja algo a longo prazo ou mais a curto prazo, a pessoa vem para essa sessão comigo e me conta toda a história. Me relata os diálogos, as ações feitas e um momento decisivo, um momento crucial do conflito. E aí a pessoa dá conta de lidar com aquela situação, enfim, do jeito que foi possível para ela ali naquele momento. Mas, em seguida, ela me relata, após finalizar aquele conflito maior, ela me relata o estado de sofrimento que ela vai. Quer dizer, a outra pessoa já foi embora, essa pessoa já foi para casa dela, enfim, aquele momento de conflito finalizou. E a pessoa escalona o sofrimento e vai para um sofrimento imenso.
Bom, por que eu estou detalhando essa história, até de uma forma genérica? Não estou contando a história específica de ninguém aqui, mas recebo com uma frequência altíssima situações assim, e atendo pessoas que viveram situações assim com muita frequência, e a pessoa vai relatando o sofrimento dela. À medida que eu escuto, como eu tenho essa especialização em atender vítimas de narcisismo, à medida que eu vou ouvindo aquele relato, eu vou detectando várias ações de manipulação ali do narcisista que conduziu aquela pessoa ou paciente que eu estou atendendo àquele nível imenso de sofrimento. Bom, geralmente é uma sessão que eu fico a maior parte do tempo caladinha, só ouvindo, até a pessoa contar tudo, até a pessoa esvaziar. Bom, ressaltando algo do processo terapêutico, essa primeira etapa, ela já tem um poder de cura imenso. A pessoa vai pondo para fora, para fora, para fora. E enquanto isso, eu, psicóloga, estou ali fazendo uma escuta segura, uma escuta acolhedora, gerando para essa pessoa um ambiente seguro. Ou seja, o ambiente terapêutico, seja ele online ou presencial, o psicólogo tem essa formação e uma das atividades que ele precisa desempenhar ali na relação com o paciente é essa de construir esse rapport. Rapport é uma palavra específica, técnica da psicologia, que representa a construção do vínculo entre o paciente e o psicólogo e vice-versa. Mas principalmente objetivando que o paciente sinta confiança no psicólogo e segurança naquele ambiente terapêutico que o psicólogo cria. Então, eu faço essa escuta segura, sem julgamento, só ouvindo, só acolhendo a dor que a pessoa está relatando do jeito que ela relata. Então, em algum momento da sessão, eu vou dar a devolutiva daquilo que eu escutei. Só um parêntese, nem todas as sessões de terapia são assim, tá? Na psicologia existem diversas abordagens teóricas. E em cada abordagem, o profissional vai agir de uma maneira, tá? Mas mesmo nas abordagens que eu trabalho, nem sempre é assim. Nem sempre eu escuto por tanto tempo. Muitas vezes, principalmente com aquele paciente que ele já é um paciente, ele já vem semanalmente, quinzenalmente, eu vou intervindo à medida que ele fala. A gente vai fazendo um bate-bola. Toda sessão de terapia é assim? Não. Depende da formação de cada psicólogo. Mas as abordagens que eu trabalho, que são hipnose ericksoniana, análise transacional, e eu coloco alguns conceitos teóricos quando precisa da constelação. E essas três abordagens, mesmo a constelação não sendo uma abordagem da psicologia, mas eu coloco só um olhar sistêmico em alguns momentos, quando é necessário fazer uma reflexão a respeito da família. E essas três abordagens teóricas, elas são muito focadas em solução de problema. Então, no geral, as minhas sessões, elas são bem diferentes daquelas clássicas que a gente vê em filme, né? Que o psicólogo fica caladinho, faz só uma ou outra intervenção ali durante aquele todo o tempo da sessão. Não, a sessão comigo, ela é dinâmica. A sessão comigo, eu vou ouvir e, em determinado momento, eu coloco ou uma reflexão,
ou eu dou o retorno para a pessoa daquilo que eu ouvi, mas com outras palavras, para ver como que isso reflete nela. E aí, a cada momento, de acordo com a minha formação, eu vou utilizando um exercício, uma reflexão, sempre objetivando que a pessoa consiga resolver ou pelo menos ficar melhor em relação àquela questão que está trazendo dor para ela. Bom, mas essa satisfação específica que eu estou aqui querendo contar para você, não é em toda sessão que isso acontece. Porque eu estou falando aqui de quando a pessoa vivenciou uma imensa dor, um conflito muito grande com o outro. Então, eu vou, grande parte da sessão, só ouvir, transmitindo para a pessoa que eu estou compreendendo ela, foi difícil mesmo. Então, eu praticamente ouço. E, passado um tempo, eu vou dar um retorno para essa pessoa daquilo que eu ouvi. Agora, geralmente, quando alguém vem e eu realizo uma sessão dessa forma, geralmente tem ali um conflito narcísico. Ou seja, aquele conflito que a pessoa teve, aquela outra pessoa era um narcisista e manipulou o meu paciente. Por isso que, seja ali naquele momento daquele conflito ou ao longo do tempo, o paciente, ele, na verdade, eu escuto ele porque ele está me relatando o tanto que ele ficou perdido naquela relação. O tanto que aquela relação para ele foi confusa. O quanto que aquela relação para ele foi injusta. O quanto que aquela relação para ele foi um processo de minar a sua autoestima. Quando eu conheci aquela pessoa, eu até estava com a minha vida mais ou menos organizada, tinha lá algumas questões, mas estava mais ou menos. E agora eu estou no fundo do buraco. Algumas vezes é crônico isso, ou seja, já está instalado há bastante tempo. Vou dar um exemplo. Quando é uma relação de casal e o paciente está ali naquela relação de casal há anos, e anos, e anos, e anos, tentando, se esforçando, um dia resolve vir para terapia para tentar como uma, talvez algumas pessoas até como uma última alternativa, encontrar uma luz no fim do túnel. Ou pode ser um processo recente, não necessariamente de anos. Mas, de qualquer forma, a dor que a pessoa relata é grande. O estado de ter se sentido perdido. Poxa vida, eu sou uma pessoa com um cognitivo bom, eu sou inteligente, eu pensei várias coisas ao longo do processo, mas eu não consegui colocar aquilo em prática, eu me senti perdido. Ok, esses são pontos que, a hora que eu vou percebendo na fala da pessoa, são sintomas de alguém que está numa relação com um narcisista. Porque o narcisista, ele tem esse poder sobre a vítima. É uma metáfora o que eu vou dizer aqui agora, mas é um poder de enfraquecer a vítima. Então, nessa sessão que eu estou aqui tentando descrever para você, o meu paciente, eu escuto ele boa parte da sessão, porque ele tem essa necessidade de falar muito, porque ele foi para esse lugar fraco, esse lugar de desqualificação. Porque a manipulação que o narcisista faz tem esse objetivo. E grande parte das vezes o narcisista consegue. Por isso que a pessoa vem para a sessão e traz um nível de sofrimento muito grande, um estar perdida. É muito comum a pessoa descrever o tanto que a parte de raciocínio dela, ou seja, o seu adulto, é potente.
Mas ali naquela hora, na manipulação com aquele narcisista, a potência da pessoa foi para o ralo. Cadê? Porque a pessoa foi sentindo ali só esse enfraquecimento, essa desqualificação. Algumas vezes, essa vítima de narcisismo até consegue reagir. Aí ela briga, ela tenta se defender, chegando por vezes ao ponto de reações violentas. Outras vezes não, ela só bate boca, ou ela fica muito nervosa, com muita raiva. Indícios de manipulação. Bom, toda essa descrição para chegar no ponto em o que eu faço. Primeira coisa, eu vou pontuar para esse paciente os pontos de manipulação, onde ele foi manipulado. E geralmente, nesse momento, eu coloco para a pessoa informação a respeito da teoria de narcisismo. Por isso, quem me acompanha aqui no meu canal já está até cansado de me ouvir falar, né? Gente, tem que buscar informação. Tem que estudar sobre narcisismo e codependência. Narcisismo porque você está sendo manipulado por um narcisista. E aí tem que saber as estratégias que o narcisista usa para te atingir. Codependência porque muito provavelmente você faz esse parzinho de adoecimento. Narcisismo e codependência são dois adoecimentos emocionais que, andam casadinhos. O narcisista vai conseguir o resultado ali do processo de manipulação que ele faz com a vítima somente se a vítima tiver algum nível de codependência, ou seja, algum nível de vulnerabilidade para o narcisismo acessar e bagunçar a casa da vítima. Então, eu vou pontuando. Não no sentido de crítica. É muito comum nesse momento eu falar para a pessoa assim, eu faço até uma brincadeira. Vamos imaginar que a gente rebobina a fita e volta lá naquele momento onde tudo isso começou. Vamos entender como seria passar por isso, mas sabendo que ali tem narcisismo, o que você deveria ter feito, os limites que você deveria ter colocado. E em determinado momento eu também digo assim para o meu paciente, quando eu falo isso, eu jamais estou te julgando. Vamos fazer esse exercício de rebobinar a fita e reconstruir esse filme, só que agora numa versão potente, entendendo o que você poderia ter feito, entendendo quais os momentos que você ficou vulnerável para que tudo isso de difícil que você viveu possa ser para você aprendizagem. Para que num próximo momento, se acontecer de você ser manipulado de novo por um narcisista, você não vai sofrer igual. Tenho certeza. Bom, uma primeira etapa é essa, da minha intervenção. E tem uma segunda etapa que, nossa, eu acho muito linda, tá? Muito linda mesmo essa segunda etapa. A primeira também eu acho linda, porque a informação, ela empodera a pessoa. Esse segundo momento, eu vou contar para a pessoa que ela precisa aprender a se autovalidar. Porque geralmente, vítimas de narcisismo, a grande maioria teve lá na infância uma vivência com um pai ou com uma mãe narcisista também, tá? Ou às vezes uma avó, um tio, um irmão, enfim, alguém. Essa vulnerabilidade, ela tem uma raiz, ela tem uma construção lá atrás, geralmente. E lá naquela construção, principalmente se foi lá na infância, que é um período em que a criança é vulnerável. E o pai ou a mãe narcisista, ou o narcisista lá da infância, uma coisa eu tenho
que esse narcisista fez com a pessoa lá na infância. O narcisista ensinou esse codependente a não confiar nas próprias percepções. Então, é muito comum nessas sessões que eu estou aqui tentando te descrever, a pessoa virar para mim e falar assim: mas eu vi, mas aí eu fiquei em dúvida. Será que a minha percepção estava certa ou será que o narcisista, naquilo que ele me falou, que era o certo? Ou seja, é muito comum nas vítimas de narcisismo aqui na vida adulta não confiarem nas próprias percepções. Porque aprendeu lá na infância que o poder é do outro. Por quê? Porque vamos supor que foi uma mãe narcisista. Essa mãe narcisista, o tempo inteiro, ela manipulou nesse sentido. Eu é que mando, eu tenho a última palavra, eu é que decido, eu. E essa criança, ela aprendeu esse padrão mental de, eu vi, eu senti, eu intuí. Não, isso não tem valor. É muito comum esses pacientes dizerem assim que essa mãe me chamava de você é hipersensível, você é exagerado, você é dramático demais. Fala de desqualificação para a pessoa, para a criança aprender a não confiar nas próprias percepções. Então, voltando lá na sessão, nesse segundo momento, eu vou trabalhar para a pessoa entender que foi uma manipulação feita lá atrás, é tipo uma programação feita aqui no cérebro, sabe? Tipo computador, aquela programação de software. Então, a mãe narcisista ou o narcisista lá da infância fez essa programação aqui. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você intui, aquilo que você deseja, é loucura sua. E lá na infância, a criança é vulnerável. Ela não tem ainda estruturas para avaliar aquela fala mediante a realidade ali daquele momento e chegar à conclusão de que, peraí, isso que a minha mãe está fazendo comigo não é bem assim, não. Não. E aí a criança, na sua vulnerabilidade, deixa o narcisista fazer essa programação. Aí essa criança cresce, chega aqui na vida adulta com essa programação funcionando. E, gente, para observar o tanto de narcisista que tem vida afora. Eu costumo dizer, a humanidade, grande parte dela, é adoecida emocionalmente. Ou seja, grande parte de nós, em diversos momentos, a gente está agindo ou como narcisista ou como codependente. Eu falo isso por quê? Porque então, eu aqui na minha vida adulta, a qualquer momento eu posso esbarrar como um narcisista. Às vezes é o vizinho, às vezes é o moço lá do mercado, às vezes é o colega de trabalho, às vezes é a cunhada, às vezes é um primo. E aí? Eu vou vivenciar algo com essa pessoa, com esse padrão de vulnerabilidade, com essa programação aqui de aquilo que é meu não tem valor, aquilo que é do outro é que tem. E vai que essa pessoa aqui do agora, da vida adulta, é um narcisista patológico. E mesmo quando não é um narcisista patológico, às vezes é um nível de narcisismo um pouco menor, às vezes é até um codependente também, mas que está muito adoecido e manipula de uma forma muito narcísica o outro. E aí, eu vou ficar vulnerável diante dessas pessoas aqui do meu aqui e agora? Do meu presente? Não. Então, nessa segunda etapa, eu explico a importância da pessoa acreditar nas próprias percepções. Eu ensino ela que aquela hipersensibilidade que ela tem é fato.
Porque ela teve uma escola, a infância, lá junto de uma mãe ou de um pai ou de alguém narcisista, e ela desenvolveu aqui na mente dela um superpoder, uma percepção muito afiada. Portanto, isso não é defeito, isso é um recurso fantástico. Então, eu ensino para a pessoa o processo da autovalidação. Autovalidação é eu acreditar em mim, mesmo correndo o risco de estar errado. Porque a vantagem da autovalidação é muito grande. Já imaginou? Aí eu falo para o meu paciente, já imaginou? Se você soubesse disso, antes de ter se relacionado com essa pessoa que te fez sofrer tanto agora, lá naqueles primeiros sinais de que tinha alguma coisa meio estranha acontecendo, mesmo que você não entendesse muito bem, tá? Você ficou perdido, ok. Mas teve uma vozinha lá da sua intuição que falou, tá estranho. Às vezes é a culpa. Eu afirmo categoricamente. Se você se sentir culpado, pode parar e investigar. Você foi manipulado por um narcisista. Aham. E aí, eu dou meu exemplo. Eu já tenho bastante tempo na minha vida que eu decidi. Culpa? Mas eu não sinto mesmo. Sentir culpa, claro que eu sinto culpa, né, gente? Sou um ser humano, como todos. Sinto culpa diversas vezes, mas olha só a dinâmica. Sentir culpa. Eu não vou me afundar nessa culpa, não, achando que eu sou a errada, eu não valho nada, eu não devia ter feito. Jamais. Então, culpa é para a gente usar como indício de que fui manipulado por um narcisista. E se eu fui manipulado por um narcisista, bom, se for uma relação com menos importância, sinceramente, pernas para que te quero. Abra mão, fuja, fique longe, corte contato zero, elimine da sua vida. Agora, por vezes, a gente vai tomar consciência, depois de passado muito tempo, e aquela pessoa ela é importante. Vamos supor um cônjuge, ou a própria mãe, enfim, um filho, o chefe, né? Que, nossa, eu não posso sair desse emprego por agora, e o meu chefe é narcisista. Ok. Aí não dá para romper aquela relação drasticamente. Mas, sinceramente, essa pessoa faz você sentir frequentemente culpa? Fique com o pé atrás, muito atento, para não cair nessas armadilhas. Para não cair na manipulação, no joguinho que o narcisista faz. Então, qual é o truque? Que não é um truque, né? É o achado. É consciência, é ficar atento, ou seja, informação. Sentir culpa, não sou eu que sou a pior pessoa do mundo, a mais errada, que não dou conta. Tira essa ideia, varre a mente, joga para muito longe essa ideia. E em seguida, começa a pensar, peraí, fulano me fez sentir culpa. A Inês falou que, portanto, ele me manipulou de uma forma narcísica. Ou ele é narcisista, ou ele é um codependente muito adoecido, que lá no transe dele, naquele momento, te manipulou. E diminua o valor da fala daquela pessoa para você. Porque um ponto muito importante aí nesse processo de não se validar é o treino que você tem em que a fala do narcisista você põe no pedestal. Por quê? Porque geralmente a gente aprendeu isso lá na infância. E a fala da mãe, quando a gente era criança, a mãe era a figura de autoridade. A mãe era o grande amor, ou o pai, ou a avó, ou o irmão, enfim.
E aí, a gente traz esse molde para cá. Então, vamos supor que é um cônjuge, que é o narcisista. Aí ele fala, aqui dentro aciona uma dinâmica de ele tá certo e eu estou errado, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, manipulação. Então, diminui a importância daquilo que o narcisista falou e fez. E aumenta a importância nas suas percepções. O meu marido me chamou de preguiçosa. E aí, se a esposa codependente, hora que escuta isso, dá muito valor como se aquilo fosse uma verdade máxima, e a sua verdade, ela diminui. E aí eu geralmente pergunto quando alguém me fala isso, tá, e você? Você se julga preguiçosa? Ah, Inês, não, eu trabalho tanto, eu tenho a boa intenção de fazer tantas coisas, mas algumas vezes eu tô tão mal, às vezes a pessoa já tá até num processo de depressão, de ansiedade mais grave. Ai, Inês, mas muitas vezes eu não tenho energia, eu vou para a cama mesmo, e aí eu atraso o jantar, eu deixo de cuidar da roupa dele do jeito que ele gosta, ou eu deixo de acompanhá-lo nos eventos que ele gosta que eu esteja junto. Então você não é preguiçosa. Olha só, então amplia a importância das suas percepções, das suas verdades e aquilo que ele te falou, mesmo que num primeiro momento tenha ido para uma importância muito grande, diminua essa importância. Ai, Inês, como é que faz isso? Gente, encontra uma maneira de ignorar. Encontra uma maneira de ligar o botão do foda-se. Algumas vezes, as vítimas de narcisismo vão para o bate-boca. Vai não. Você está dando suprimento narcísico. Lá no narcisismo da pessoa, é exatamente isso que ele quer. Ou que você vai para um sofrimento imenso, ou que você comece a bater boca. Tentando defender a sua verdade. Tentando fazer palestra lá para o narcisista para ver se convencer. Não, para tudo. Isso é cair na armadilha. Só se valide. Só faça esse exercício que eu mostrei aqui agora. Claro que não no primeiro momento, principalmente para quem ainda não tem esse treino, num primeiro momento ali da discussão, o condicionamento mental é esse, a fala do narcisista, a pessoa amplia para uma importância fenomenal, como se fosse a mãe, lá na infância, fazendo essas manipulações de desqualificação. E a percepção da própria pessoa, a pessoa diminui. Tudo bem, no primeiro momento vai acontecer isso mesmo. Mas em seguida, coloca a sua parte adulta, ou seja, o seu racional. E lembra disso aqui que eu falei. Sabe aquele botão de volume do aparelho de som? A fala do narcisista, imagina que você diminui o volume. Aí dentro de você, aqui na sua mente, ó, você diminui o volume. O máximo que você conseguir. E a sua percepção, como se fosse um outro aparelho de som, gostei dessa metáfora, vou usar ela aqui. Imagine que o conflito foram dois aparelhos de som colidindo o som. E vamos supor que, sem demérito para nenhum gênero, tá? Só metáfora mesmo, tá? Gênero musical. Mas vamos supor que um aparelho estava tocando uma música clássica. E o outro aparelho foi para aquela música de boate, de batida. Pum, 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 pum. E aí, hora que colidiu esses dois sons, por você ter aí na sua mente esse treino de codependência, aqui o volume do seu som você diminuiu e pôs quase a zero. E você, aqui na sua mente, você aumentou
aumentou o volume do som do narcisista, a música da boate, de batida. Bom, a hora que eu dei esse exemplo, né, a música clássica e a música de boate, dei um exemplo meu, tá? Com todo respeito para quem gosta de música de boate, mas só utilizando aqui uma metáfora. Eu não dou conta, eu, Inês, não dou conta da música de boate, principalmente com um som muito alto por muito tempo, vai me dando dor de cabeça. E eu prefiro uma música mais tranquila, um MPB, uma música instrumental. Agora, trazendo de novo aqui uma metáfora para essa questão da autovalidação, que o codependente tem muita dificuldade. Se naquele momento do conflito você aumentou o volume da música de boate e aqui do seu aparelho de som, da sua música clássica, você pôs quase a zero. Então, em algum momento, você precisa olhar para isso daqui usando o seu adulto. E peraí, o que eu faço? É muito simples. Precisa encontrar uma maneira de diminuir aqui a quase zero, o máximo que você conseguir, e aumentar aqui, aquilo que é seu. Imaginando 2 aparelhos de som e o botão lá do volume. Assim, a gente exercita a autovalidação. Inês, eu tenho muita dificuldade em me livrar disso aqui que o narcisista me colocou. Ele me chamou de preguiçosa, meu marido me chamou de preguiçosa. Eu fiquei tão sofrida, eu fiquei tão magoada, doeu lá no fundo da minha alma. Ok? Precisa arrumar uma maneira de descartar esse tamanho que você dá a isso daqui. Aprenda a ligar o botão do foda-se. Uma coisa que me ajuda muito é entender que na hora que a pessoa fala isso, ela tá me manipulando. E então, sinceramente, se eu cheguei à conclusão que é manipulação, eu imagino que eu embolo a bolinha de papel e jogo no lixo. É descartar o máximo que você conseguir. E entender que, para você, a sua verdade aqui é ouro. Bom, aí eu fico ali um tempão explicando isso, às vezes até se estende para uma próxima sessão, vamos trabalhar a autovalidação. Porque o grande ponto de virada de chave da vítima de narcisismo é quando ela aprende a se autovalidar. É quando ela aprende que, isso aqui que tal pessoa me falou foi manipulação. Lixo! Nem vou levar em consideração. Para não correr um risco, você pode avaliar. Peraí, no meu racional, o que eu penso a respeito de determinado assunto? Mas dependendo, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o marido vira para a esposa e fala, você é uma preguiçosa. Mas aí, ela, na verdade dela, ela percebe que ela não é uma preguiçosa. Então, é pegar aquilo ali, igual uma folha de papel usada, que não tem mais serventia, e jogar no lixo. Não dá nem para reciclar. Jogue no lixo sem dó e sem piedade. E aprenda quais são os gatilhos em você para você identificar que você está sendo manipulada. Teve um grande sofrimento e o seu adulto olha e fala, gente, mas não precisava de tanto. Tem uma grande possibilidade de você ter sido manipulada ali sim. Sentiu culpa. Como eu disse agora há pouco, certeza que você foi manipulado por um narcisista. Se sentiu julgado, sentiu medo, sendo que é uma situação que não é para sentir medo. Por que mesmo que eu tô com medo do meu chefe? Peraí, ele é só o seu chefe. Você tem direitos como cidadão, como funcionário da empresa. Por que aciona em você um medo? Talvez seja um tipo de narcisismo, o tipo tirano, que vai manipular através da força. O tipo tirano, ele cresce em cima da vítima
fazendo essa violência psicológica, justamente para a vítima ficar com medo. Enfim, perceba as suas emoções. Principalmente quando for uma emoção que ela fica incoerente com o contexto. Pode avaliar. Para um pouquinho e olha, porque tem ali um narcisista. Ou traz para sua terapia e avalia junto ali do seu terapeuta. Nem todo psicólogo tem essa formação de atender questões de narcisismo, tá? Então, é bem interessante verificar com o psicólogo que você vai recorrer se ele tem este olhar. Eu entendo que ajuda muito a pessoa se estruturar e se empoderar. Agora, essa dinâmica de ter tanta dificuldade na autovalidação é uma dinâmica lá na criança interior. Por isso da importância, e eu estou explicando tudo isso daqui, estou contando esse tipo de sessão que eventualmente eu faço, eventualmente não, até com bastante frequência. Porque isso, tudo que eu estou falando aqui é informação para o seu adulto ajudar a sua criança interior que tem nela as vulnerabilidades dela. Aprenda a cuidar da sua criança interior. Quem faz terapia comigo, eu vou ensinando. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho já um conteúdo imenso que eu ensino como cuidar da sua criança interior. E tenho também lá no Hotmart o meu curso Empodere-se, que ele é direcionado para vítimas de narcisismo a aprenderem a cuidar da sua criança interior. Eu te ensino a identificar os padrões do narcisismo, os padrões da codependência em você e do narcisismo no outro, e te ensino a cuidar da sua criança interior ferida. Fantástico, não é? Bom, e para finalizar aqui o relato dessas sessões que eu realizo, normalmente a pessoa, ao final, a hora que eu vou validando ela e vou ensinando ela a se autovalidar, ela parece que tira o elefante das costas. Eu tenho geralmente ao final um feedback assim, nossa, Inês, eu comecei a sessão muito mal e agora eu tô ótima. Eventualmente eu recebo algumas pessoas que vêm fazer terapia comigo, não fazem nem meia dúzia de sessão, porque precisam só aprender isso, a se autovalidar. E já é algo fantástico. Todo mundo vai bastar só 6 sessões ou menos de 6 sessões? Não, tá, gente? Vai depender da estrutura de cada um. Mas eu já atendi várias pessoas que tinham uma estrutura interna boa. E aí eu fui só direcionando, lapidando, colocando informação, às vezes fazendo um pequeno exercício. E chega um momento que a pessoa, Inês, agora eu dou conta da minha vida. Outras vezes, dependendo da vulnerabilidade que a pessoa está, aí vai ser necessário um acompanhamento mais a longo prazo, tá? Mas esse é um tipo de sessão que me traz muito prazer, porque eu percebo o empoderamento da pessoa, do meu paciente. É fantástico. Bom, o meu objetivo era esse. Se você gostou aqui do meu relato, por favor, curta, compartilhe, vamos espalhar luz. Vamos ensinar as pessoas a se posicionar nas relações de narcisismo e sofrer menos. Fantástico isso, não é? Eu acho. Eu fico exultante com essa possibilidade. Então, curte, compartilhe. Também, quando você faz isso, você está contando para o YouTube que esse conteúdo aqui foi relevante e o YouTube vai valorizar ainda mais o meu canal e me ajudar a prosseguir neste trabalho, tá? Grande beijo e até um próximo encontro.